mundo. Renê, foi. Beleza, já estamos no ar, gente. Muito obrigado pelo carinho. Eu narrei 90 minutos agora, junto com o Lenilson, do Campeonato Português, a vitória do Santa Clara, diante do Benfica aqui. Minha voz está meio... Então, vou deixar hoje para vocês falarem mais aqui no Resenha.online. Primeiro, muito obrigado, por aceitar o convite aí do Lenilson em bater esse papo aqui com a gente. Wilson Gotardo, seja muito bem-vindo. Sidney, um grande abraço para você. E o meu amigo Arthur Eugênio, diretor-presidente aí do Futebol Interior, que tem aberto essa janela para a gente fazer o Campeonato Português através da Rádio Futebol Interior, e tenho certeza que está sendo um grande sucesso. Lenilson, então, eu já falei 90 minutos, eu vou deixar você falar um pouquinho agora. Faça mais uma vez aí as honras da casa. Boa noite, Lenilson, meu comentarista. Boa noite, Renê. Boa noite, Wilson Gotardo. Boa noite, Sidney. Boa noite, Arthur Eugênio, essa pessoa maravilhosa que eu estou tendo o privilégio de me tornar amigo, e parceiro. Boa noite a vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite, para bater um papo com a gente, para poder contar um pouco de história. Aqui é um programa para a gente poder se divertir, contar histórias de futebol. E por isso vocês estão aqui hoje para poder passar para aqueles que são fãs de vocês, escutar um pouco das histórias que vocês têm para contar. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos começar no giro aqui, do Resenha.online. Você que nos assiste, você pode compartilhar também, lembrando que amanhã essa resenha vai estar disponível no canal do YouTube também do Futebol Interior, esse nosso grande parceiro aí, não só de Campinas, mas também de toda a região. Wilson, obrigado pela sua participação aqui, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É sempre bom reencontrar aqui os amigos da antiga, mais do Dr. Arthur, que já conheço há muito tempo. Eu era menino ainda, ele já estava lá militando pela estrutura do Guarani, torcedor fanático, O Sidney é um amigo que a bola nos trouxe também, Jogamos contra, você era garoto, Aí inverteu o caso, Você era novinho, eu já estava já parando, E fizemos curso da CBF também, alguns anos atrás. É sempre bom estar encontrando essa galera, muito bom. E também vocês, que estão aí coordenando essa live. É bom para o futebol, é bom para a gente crescer também juntos. Obrigado mais uma vez. Sidney, seja muito bem-vindo também aqui para a gente, o Resenha.online, como o Lenilson disse, para a gente contar história. Nós não vamos falar do futebol atual, lógico que de vez em quando dá uma pincelada, mas nós vamos contar a história de vocês, que é o que interessa para quem está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite, boa noite a vocês aí de Portugal, para nós aqui um fim de tarde ainda. Prazer enorme participar desse programa com vocês. O Gotardo nem começou a falar, já está hidratando, é foda, viu, cara? Nem... tá sentado. Mas é água, tá? É água, tá bom? Então, assim, é um prazer participar com vocês. Renê, obrigado. Lenilson também. Arthur Eugênio, que é meu amigo de muitos anos, desde a minha passagem pelo Guarani, um cara que eu aprendi a admirar e sei que do seu caráter, enfim, da sua personalidade, do amor também pelo Guarani. E o Gotardo, um ídolo, um cara que eu vi jogar e que depois tive a oportunidade de enfrentá-lo e depois de poder estar sentado com ele aprendendo sobre futebol no curso da CBF. E a gente brincava muito, Gotardo? Tirava muita onda. Depois do almoço, eu vou contar aqui já, e começava a cochilar, era foda. Eu tinha que cutucar ele, porra, porque a pescada era foda. Cara, não era cochilar, estava meditando. Estava concatenando tudo aquilo que havia falado, essa com ensino, exatamente. Bom, Arthur Eugênio, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui e obrigado, mais uma vez, por abrir a porta aí do Futebol Interior para a gente levar o Campeonato Português e levar as emoções aí. Você viu que jogão hoje, rapaz? O Benfica deu cambalhota no marcador, depois o Santa Clara foi lá e descambalhotou 4-3 para o Santa Clara, e com isso o Porto vai entrar. Tá jogando, já até vou colocar aqui, que enquanto nós vamos falando aqui, eu vou atualizando, como é que está a situação do Porto. Essa que é a verdade. Uma boa noite para você, Arthur. Boa noite, Renê. Satisfação muito grande. Lenilson, Wilson Gotardo, Sidney. E eu estava acompanhando a tua transmissão, Renê, e o Lenilson deu um show, hein? Você chamou o Lenilson faltando 4, 5 minutos
O jogo estava 3-3 e o Lenilson falou: vai ter mais um gol. E teve o gol do Santa Clara, uma grande zebra. Uma grande zebra. O Benfica perdendo de 4-3 para o Santa Clara, uma zebraça. E eu gosto desse Santa Clara, porque o meu grande ídolo, Carlos Alberto Silva, foi treinador do Santa Clara. E agora estou aqui aberto no placar ao vivo do Futebol Interior, futebolinterior.com.br, e nós estamos com 0-0 para Porto e Boa Vista. Participar do programa desse é uma satisfação muito grande. Pois não, Renê? Porto e Boa Vista é um derby, né? É um clássico do Porto, né? Já que os dois times são da mesma cidade, né? Estádio do Dragão e estádio do Bessa, né? É, isso daí. E o Boa Vista, que já teve brasileiros lendários. Pepe foi treinador do Boa Vista, né? Pepe, durante um bom período, e fez um bom trabalho no Boa Vista há cerca de 25, 30 anos atrás. E participar de uma live dessa, de um programa desse, é muito gostoso, principalmente reencontrando o Wilson Gotardo. Eu acho que é difícil alguém que foi tão fã do Wilson Gotardo como eu que acompanhei o Wilson Gotardo sendo lançado no União Agrícola Barbarense, formando dupla de zaga com Gilberto, lançado pelo Lilo em 1981, 82, e depois o Wilson Gotardo veio para o Guarani e simplesmente, novinho, entrou no time do Guarani e fez um gol num derby. Maravilhoso o Wilson Gotardo. E depois disso, para mim, a maior zaga que o Guarani teve em todos os tempos foi em 1985, com o Wilson Gotardo. Presta atenção, olha só, Lenilson, Renê e Sidney. A zaga do Guarani em 1985. Goleiro, Valdir Pérez. Ricardo Rocha, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário. Não precisa dizer mais nada. Uma zaga dessa, simplesmente desses 5 jogadores, 4 jogaram na seleção brasileira e jogaram com destaque em todos os clubes por onde estiveram. Depois disso, o Wilson Gotardo fez carreira. Eu brigo muito. Até hoje, o Guarani não foi campeão em 1986, não só pelo fato do José de Assis Aragão ter operado o Guarani contra o São Paulo, mas por uma intransigência do presidente à época, Leonel Martins de Oliveira, que num atrito contratual, ele não gostava de jogador com um pouquinho mais de cultura, ele não gostava de jogador que tinha argumento, ele simplesmente mandou o Wilson Gotardo para o Náutico, e se naquele ano o Wilson Gotardo estivesse no Guarani, a dupla de zaga seria Ricardo Rocha e o Wilson Gotardo, o Guarani teria sido campeão brasileiro, já que o quarto zagueiro, embora esforçado, o Gilson Jader, era limitado tecnicamente. E o Sidney, que eu também acompanho desde surgindo no São Paulo até chegar ao Guarani. O Wilson Gotardo primeiro, depois o Sidney. O Sidney chegou ao Guarani em 2004 e depois nós participamos ativamente da saída dele, quando ele foi justamente para o Penafiel jogar o campeonato português. Muito gostoso. Falar de futebol sempre é muito gostoso. E continua 0-0, Porto e Benfica. Sempre no placar ao vivo da Rádio Futebol Interior. Entra lá, futebolinterior.com.br, tem um placar ao vivo para você. Wilson Gotardo, pode começar aqui o homem, e você depois, Sidney. O homem destronou, deu a sua história, a sua capivara inteira aí, velho. Cara, vai escrever minha biografia. Tá sabendo mais do que eu, cara. Mas é interessante, doutor, né, que ele citou a passagem de 85, né, que quando o Julião chegou da Copa, como melhor jogador da Copa em 86, para mim foi o Julião. O Julião ficou mais um pouquinho, depois foi embora para a França. Aí o Ricardo tinha se recuperado de uma lesão, e aí acabou fixando na zaga, fizemos a dupla de zaga, verdade. Bem entrosado, fácil de jogar, características semelhantes, né? Mas por aquele motivo da lei do passe, né? Eu tinha um passe preso ao clube, mas não tinha vencimento, não tinha salário, né? E a situação era dificílima mesmo, né? Eu confidenciei algo para o doutor na ocasião. Enfim, mas tudo superado e a vida foi boa para mim, um privilégio também como atleta, eu não tenho muito o que reclamar, não. Se eu não fui melhor, porque a culpa foi minha também, né? Mas eu me sinto realizado.
Sidney, você também, velho. Aí, ó, ele falou toda a sua história aí, quase. Não, foi bacana. O Arthur, quando eu fui contratado, saí do Fluminense e fui para o Guarani. O Arthur teve uma receptividade muito boa comigo, fizemos a nossa amizade ali. Uma pessoa que vive o Guarani, né, pelo fato de estar em Campinas e ser torcedor desse clube. E eu também vivi muitas coisas também com ele num ano turbulento que foi 2004, aquela até então o presidente Lorenzetti estava lá no cargo, e a gente vivenciou um momento, né, difícil, porque o clube estava se estruturando e a gente com um time bastante jovem, eu e o Viola, na altura, fomos contratados, e o Alexandre Meia e o Jean Goleiro, que eram os caras mais experientes, e a gente conseguiu ali, com muita luta, fazer um campeonato paulista razoável, um brasileiro que antes de muitas confusões, de muitas contratações, de mudanças, principalmente no comando técnico, teve adversidade no ano daquele para o Guarani. Então, assim, foi uma passagem que poderia ser melhor, tanto para mim quanto para o Guarani, que eu saí no meio do campeonato e fui para Portugal, como recebi uma proposta, e infelizmente depois o Guarani foi rebaixado à segunda divisão. Eu acho que tanto eu como o Gotardo, como muitos atletas que passaram pelo clube, pelo Guarani, sabe a importância desse clube. E para mim eu tenho uma coisa que dói, né? Porque a minha fase de base do São Paulo, o nosso adversário sempre era o Guarani, não era o Corinthians, não era o Palmeiras, não era o Santos, não era a Portuguesa. O Guarani era o time diferenciado, o time que formava jogador, o time que ia para as cabeças mesmo, tanto no Campeonato Paulista, de todas as categorias, e formava jogador e fazia grandes jogadores. E é uma pena ter vivenciado que o Guarani depois não manteve esse nível, né, de venda de jogadores. É um clube que tem uma história linda, campeão brasileiro, e que é uma pena que não está, né, na Série A e não está no lugar que ele merece, que é nas colocações, principalmente de campeões, por onde eu acho que o Guarani tem história para poder fazer isso. Um detalhe, Renê. Não, pois não, Arthur. O Guarani vinha bem. Em 2004, quando o Sidney estava no Guarani, o Guarani vinha bem. Mas, por um atropelo, o técnico do Guarani era o Joel Santana, e por alguma dessas fatalidades, houve uma mudança e o Guarani trouxe o Zete. O Zete estava iniciando a carreira como treinador, tinha ido muito bem no Paulista de Jundiaí, mas o Zete chegou no Guarani com uma autoafirmação incrível e simplesmente ele afastou 2 jogadores do time titular, Viola e Sidney. A partir desse momento, o Guarani foi de ponta cabeça. E a partir desse momento, ficou claro que o Zete não tinha condição nenhuma de ser treinador, tanto é que ele não continuou na carreira de treinador. E hoje, eu acredito bastante no Sidney como treinador. O Sidney já teve algumas passagens positivas. Ele pegou um time muito pequeno, que foi o Icasa, de Juazeiro do Norte, no Ceará, e quase levou o Icasa para a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois fez outros trabalhos interessantes. Eu acredito muito no Sidney como treinador de futebol. Como eu acredito que o Wilson Gotardo ainda será o executivo de futebol do meu time, ele será o executivo de futebol do Guarani, fazendo um trabalho tão bom como ele fez no Botafogo do Rio de Janeiro. Lenilson. Renê, é sempre gratificante e bom, né? Primeiro ter o Arthur Eugênio com a gente, que fica fácil porque é um grande conhecedor de todos os atletas, e principalmente daqueles que estão no coração dele e seus amigos. Então fica fácil da gente poder ter esse entendimento. Mas queria perguntar ao Gotardo e ao Sidney sobre algumas equipes a qual eles jogaram. Os dois jogaram aqui em Portugal e são bem conhecidos e bem respeitados aqui. O Gotardo jogou no Marítimo, né? O Sidney no Penafiel e no Braga. Correto, Sidney? Braga e Trofense. E Trofense, perdão. Clubes aí, né? Exato. São pessoas muito queridas aqui e respeitadas. Mas também jogaram nos grandes clubes brasileiros. São Paulo, Guarani e tantos outros. E o Gotardo foi capitão do Botafogo, no Flamengo, no Cruzeiro. Foi um futebolista com muito respeito de todos. E queria que vocês contassem um pouco da história
desses clubes a qual vocês passaram e desse também uma mensagem para aqueles que estão começando a jogar futebol agora, ou seja, para aqueles que pretendem seguir a carreira de jogador de futebol. O mais velho começa Os mais aqui. velho primeiro. Primeiro que o Zé tinha razão, não era para ter afastado o Viola, tá? Só afastado essa encrenca aí, tá? Pessoal, eu fui muito feliz lá em Portugal, muito feliz. Pena que eu fiquei muito tempo. E na década de 80, foi o período que eu iniciei, né, em 80, Santa Bárbara, depois da história toda. Em 88, em 87, eu tive contato com um empresário italiano, né, ele falou assim para mim, 87, hein, tá, eu sou 63. Ele falou assim, você já está velho para ir para a Europa. No ano de 87, ele disse que eu estava velho para a Europa. Por que é? O conceito era outro, né? Você tinha que ser jogador que jogava na seleção juniores, fosse campeão mundial, ou na seleção principal fosse campeão também, né? Ou disputasse uma Copa do Mundo. Eu falei, puxa vida, eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, né? Velho, né? Bom, acabei que me transferi para Portugal com 30. O Edinho era o treinador do Marítimo, me levou para lá, né? Ele precisava de um zagueiro. Fui muito feliz lá na Ilha da Madeira, adoro a Ilha da Madeira, pretendo voltar aí no futuro com a minha família toda para ver como é que está a ilha, diz que está belíssima, né? O aeroporto foi ampliado, né? Aquele aeroporto, a pista era loucura, aquilo era loucura, né? Demais, né? E eu tinha planos de jogar no Sporting, né? Porque eu via que aquele clube estava de jejum há 12, 13 anos, se eu não me engano. Sem nada, sem nenhuma conquista, né? Falei, vou jogar nesse time que eu gosto de pegar essas pedras para quebrar, né? Mas deu errado, eu machuquei o joelho, operei o joelho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acabou que eu fui assediado, entre aspas, pelo Botafogo, chegaram ao consenso entre as diretorias e eu acabei ficando depois da minha reestreia no Marítimo, né, contra Gil Vicente, aí eu acabei retornando para o Rio de Janeiro, aqui no Botafogo, né? Muito feliz, eu nunca quis almejar ser capitão, viu, Lenilson? Essas atribuições aí são meio malucas, né? Mas não é fácil. Acho que alguém tem que fazer o serviço um pouco mais pesado, um pouco mais chato, né? Para fazer as coisas funcionarem, né? Mas quando eu fui para o Flamengo, o Júnior era o capitão número 1 e eu fiquei suplente dele na ocasião, né? Mas é muito bom. Acho que a conduta ela vai acima de uma faixa, né? De uma faixa do capitão. Ela vai como exemplo de um profissional. Tá aí. Ô, Sidney, fala um pouquinho da sua história aqui, como ele perguntou em Portugal também. Então, eu estava esse que o Arthur mencionou, que foi o Guarani, né? E aí fui afastado naquele momento, junto com o Viola, e aí recebi o convite do Penafiel, né? Que era um clube que tinha subido à primeira divisão. O seu presidente é o Antônio, me fugiu o nome agora, que ele é aquele que foi treinador da seleção portuguesa, que é um dos grandes acionistas da SAD do Porto também, é sócio da Sport TV, o irmão dele é até dono da Sport TV. E ele é de Penafiel, mora no Porto, e com o Bardec me procurou e eu fui para Penafiel para poder também jogar fora e a parte financeira também é importante e ao mesmo tempo ter uma experiência. Mas eu tenho fui com quase a mesma idade do Gotardo, eu fui com 28 para 29 anos, né? E também com a idade já perto dos 30, que isso realmente dificulta um pouco, mas a adaptação foi boa. Eu acho que é um país muito bom, é um país que você consegue fazer um trabalho bom, respeita o jogador de futebol. Naquela altura a gente ficou em 5º colocado no Campeonato Português, então foi muito bacana. E tive a oportunidade também de jogar no Braga, né? E o Josualdo Ferreira, hoje técnico do Santos, foi meu treinador lá. E é uma equipe com um patamar diferente, com uma estrutura enorme. Então, assim, foi um aprendizado bom. Eu acho que todo brasileiro que vai para Portugal, assim como vocês estão aí, eu acho bacana isso. É um país que o Gotardo também acho que acha isso. É muito bem receptivo aos brasileiros, aquele que vai trabalhar, não aquele que vá para poder encostar, mas aquele que quer buscar o seu espaço. Eu acho que é um país maravilhoso para se viver, é um país gostoso, seguro, que você aproveita muitas coisas. Então, eu acho que é muito importante você ter uma vida além do futebol, de aprendizado,
E eu me arrependo de uma coisa quando eu estava aí, que eu não fiz. Eu estava no Braga e não iniciei, Gotardo, o curso de nível 1 aí, comecei e depois não terminei. E isso depois de alguns anos, depois da aposentadoria, quando eu virei técnico no Brasil, até eu e o Gotardo sentado lá na CBF lá para fazer o curso, a gente vê que isso é uma coisa que faz falta, né? E que a gente, no tempo de jogador, a gente pode deixar até uma lição para quem está vendo e está jogando lá, aproveitar o seu tempo à noite, porque não é a pressão do Brasil, os jogos são de finais de semana, então à noite você tem essa possibilidade de fazer alguma coisa. Então eu acho que vale a pena você preencher o seu tempo estudando, buscando informações, claro, aquele que tem na cabeça que um dia pode mudar de lado e ser técnico, enfim, trabalhar na área esportiva. Importante. Arthur Eugênio, fique à vontade, Arthur Eugênio. Eu não vou falar muito. Olha, René, Eu narrei 90 minutos. Vocês aí. O futebol português sempre foi um atrativo para o atleta brasileiro. O atleta teve uma época que havia, acho que, mais jogador brasileiro atuando em Portugal do que atleta português, até porque havia você não era o jogador brasileiro não era considerado estrangeiro em Portugal, como parece que vai voltar a não ser, o que é muito interessante para o atleta brasileiro. O futebol português sempre foi interessante de muito tempo para o futebol brasileiro. Tanto o Gotardo como o Sidney jogaram pouco tempo em Portugal. O Sidney até jogou um pouquinho mais, mas os dois são lembrados em Portugal. O Marítimo é uma referência, fica na Ilha da Madeira. É um clube que todo mundo que jogou no Marítimo fala maravilhas, não só do Marítimo, como também do Nacional da Ilha da Madeira. E a gente vê o futebol português muito parecido com o futebol brasileiro. Do futebol europeu, eu sou muito bairrista, eu sou muito nacionalista, eu sou brasilianista, mas o único futebol que eu acompanho da Europa é o português. Eu gosto muito de acompanhar o futebol português. A ilha é um fenômeno. Eu acho que tem lá, acho que uns 6 ou 7 clubes. Né? Eu não vou conseguir lembrar de todos, mas tinha Camacho, tinha Machico, tinha União, Marítimo, eu falei 4, né? Mas era um fenômeno aquilo, cara. Como é que pode, né? Ter um espaço tão pequeno, ter que paixão pelo futebol, né? Impressionante. E 3 times de expressão, né, Wilson? E Nacional, o União da Ilha da Madeira, o Nacional e o Marítimo, times de expressão, times competindo quase em igualdade de condições com Porto, Benfica e Sporting, né? Chegando sempre, o Nacional sempre buscando reforços no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar aqui, não só no Brasil, como em Portugal, com Rui Alves, que é o presidente do Nacional da Ilha da Madeira. Tive algumas vezes com ele. Essa interação é muito bacana. Verdade. Realmente, aqui a quantidade de clubes é muito grande, né? Você pegando a quantidade total, você tem mais ou menos, nas distritais, em torno de quase 500 equipes, né? Tirando a terceira, a segunda e a primeira divisão. Então, são muitos clubes aqui em Portugal mesmo. E felizmente, a coisa aqui funciona nessas divisões abaixo, principalmente na zona do Porto, onde é muito organizado. O Sidney sabe bem disso, né, Sidney? Aqui você tem a Associação do Porto, que é a mais forte de Portugal, né? Por isso que é tão difícil você estar numa equipe aqui e conseguir ter ascensão para a Nacional e depois chegar à segunda e à primeira liga, porque a quantidade de clubes aqui são muito grandes. E quem está voltando novamente, chegou à Nacional, é o Salgueiros, né? Então, ou seja, como o Gotardo falou, na Ilha da Madeira é um lugar pequeno, mas tem 7 clubes que tem expressão lá. A Associação de Futebol do Porto tem 150 clubes, só no distrital, só tirando primeira liga, segunda e terceira. Só no distrital, mais de 150 clubes. Quer dizer, para o tamanho, né, do país de Portugal, que tem 8, 10 milhões de habitantes, realmente o futebol aqui é impressionante. Agora, o Lenilson, o Gotardo, o René e Arthur, eu acho assim que o futebol português,
ele é um futebol que sempre recebeu, né? Eu acho que a apreciação dele pelo talento brasileiro, pelo jogador brasileiro, ele sempre foi uma coisa acima da média. E há algum tempo atrás, isso também valeria para os técnicos brasileiros, né? O Paulo Autuori, por exemplo, começou no Benfica aí, você tem o Marinho no Belenense, você teve o próprio Abel, né? Acho que dirigiu o Famalicão. Então, assim, abriam esse espaço nas outras oportunidades para que a gente mostrasse também o nosso valor. O Lazzaroni acho que agora deu uma... Hã? Não, na Copa de 66. Não, o Lazzaroni foi do Marítimo, também foi técnico do Marítimo. O Lazzaroni foi do Marítimo, o PC também passou pelo Marítimo, mas eu acho assim que agora teve uma mudança grandiosa aí, né? Que antigamente o respeito, a confiança no técnico brasileiro, ela era maior, né? Então, assim, claro que apareceram os cursos, apareceram as coisas e Portugal ficou muito restrito em relação a isso. Eu sempre que posso, eu procurava entrar em contato, tanto com o Antônio Salvador, que é o presidente do Braga, quem eu tenho amizade, como o pessoal da Federação aí Portuguesa de Futebol, para tentar fazer o curso que eles têm aí, para que a gente consiga esse curso europeu, que para mim era importantíssimo, mas fecharam muito. Eu não sei se está valendo isso ainda, mas hoje para o cara virar técnico aí, chegar na licença Pro, é mais ou menos de 6 a 8 anos para que isso aconteça. Então, deu uma expandida e isso vai dificultar muito, né, a nossa contratação para estar trabalhando nos clubes portugueses, a não seja que eles façam o auxiliar assinar você como treinador e você ser o adjunto dele e ficar ali. Mas eu acho que isso era uma coisa bacana, que poderia ter essa flexibilidade, igual o Arthur mencionou aí, que talvez haja já a liberação para que os brasileiros não tenham negócio de estrangeiro, né, que possa ter esse livre arbítrio para poder participar. Então, é uma coisa que valeria a pena, porque o país é maravilhoso. Eu acho que tem que ter essa fusão, já que nós estamos agora aí com o Jesus no Flamengo, uma aposta que deu certo. Não sei se vocês têm um conhecimento dele, mas eu enfrentei muito ele aí quando ele era técnico das equipes em Portugal. É um cara sabedor mesmo e que veio e deu certo. Eu acho que nós brasileiros estamos pegando algumas coisas em termos de organização, nem tudo claro, porque grandes treinadores brasileiros, a nossa história fala por si, porque a gente foi campeão, é campeão sempre, mas que a gente vai pegar alguns conceitos que ele trouxe para cá e vai tentar aprimorar nesse sentido. Então, acho que essa troca de informação é importante e eu acho que Portugal também poderia abrir um pouco de espaço para que a gente também demonstrasse nosso trabalho num país tão rico e tão maravilhoso como é. Mas, Sidney, eu acho que isso está prestes a acontecer, tá? Viu, Lenilson? Só lembrando, está prestes a acontecer. As campanhas da seleção de Portugal em Copa do Mundo foram com treinadores brasileiros. Sim. Todo mundo lembra agora Luiz Felipe Scolari, mas em 1966, que foi o grande ano do Eusébio, o treinador era o Otto Glória. O treinador brasileiro, o treinador que dirigiu vários clubes de expressão, não só em Portugal, como na Europa. Mas hoje, Sidney, eu não vejo mais nenhuma possibilidade do Brasil voltar a dominar o cenário dos treinadores portugueses como dominava há cerca de 20, 25 anos atrás, quando chegou a ter mais da metade dos treinadores do campeonato da primeira divisão de Portugal sendo brasileiros. Hoje eu não vejo mais essa possibilidade, até porque os portugueses passaram a ser uma escola interessante. Quem trabalha com a escola portuguesa elogia muito, e mais do que isso, eles cartelizaram. Eles não gostam de estrangeiro dirigindo clubes aí em Portugal. Não gostam e, de certa forma, eles acabam fazendo uma pressão para que isso não aconteça. É por isso que eu acho que eles restringiram essa liberação que já veio da federação, para que dificultasse sempre esse curso para que isso realmente aconteça. Eu, particularmente, tenho uma escola portuguesa na minha mente, os meus trabalhos muito direcionados a esse estilo de trabalho, né, que eu joguei aí com alguns treinadores e peguei muita coisa nesse sentido.
E haja visto que os treinadores brasileiros estão aí no mundo e treinadores de sucesso, né? Então, assim, eu acho que é uma escola boa que a gente pode aprender, que a gente tem que tirar proveito. Claro, eu torço como técnico, torceria para que abrisse essa brecha para nós também, porque tem algumas pessoas, Arthur, que estão trabalhando em Portugal hoje, né? Alguns amigos nossos que vocês conhecem, que está trabalhando. O Rodrigo Grau, por exemplo, está trabalhando no Portimonense. Tem o Marcelinho Paulista, que hoje também é coordenador ou auxiliar lá na Portimonense. Eles me ligam, conversam comigo direto. Tô quase dando uma forçada, ó, porra, tem uma brecha aí não, né, Gotardo? Dá aquela forçada. Mas pior, a zona boa, né, Portimão, já é diferente, bem para lá do norte aí, mas eu acho que está abrindo espaço. Claro que o dono do clube é um brasileiro que comprou o clube, né, e está acontecendo isso em alguns clubes do futebol português, mas a minha torcida é que realmente tivesse essa oportunidade para que, quem sabe aí a oportunidade para os mais jovens que estão querendo buscar o seu espaço, aprimorar-se e chegasse no nível de conhecimento até participando de alguns cursos, de algumas coisas no país para poder conseguir essa evolução. Tem o Robson Ponte também, né? Que jogou o Robson Ponte também, no Guarani, atuando na Portimonense. O Palinha do São Paulo, não o Palinha mais antigo. O Palinha do São Paulo, ele também está num clube aí, cujo dono é o Luizinho, que foi presidente do Marília, o Luiz Duarte Ferreira. Tem o Israel de Jesus, que aqui tocou a Matonense, também sendo dono de clubes aí em Portugal. Enfim, a gente precisava, realmente, teria que ter um esforço brasileiro, que eu não admito, que eu não aceito, e eu cobro muito de vocês, treinadores, viu, Wilson Gotardo e Sidney, por que a gente aceita tão pacificamente o estrangeiro chegando aqui no Brasil, sendo que, quando nós brasileiros vamos para fora, nós não temos a mesma recepção. Eu não aceito isso. A gente hoje está recebendo muitos treinadores portugueses. Esse intercâmbio é interessante, desde que a recíproca fosse verdadeira. Eu acho que... Falar um pouquinho, Portugal, no ambiente de futebol, existe muita literatura sobre isso, né? Muita gente escrevendo, conhecimento, conceitos, conteúdos bem interessantes, pessoas que não jogaram, mas que desenvolveram na ciência, né? Um tipo de uma ciência da bola, né? Vitor Frade, Júlio Garganta, entre outros lá, que eu não vou me lembrar os nomes dos demais, né? E não é uma fórmula exata, mas é uma boa metodologia de trabalho, de treinamento, né? Que nós brasileiros temos hábito de copiar na íntegra, sem saber o que fazer. Você quer fazer previsão tática no Brasil, você não consegue fazer, até porque não sabe fazer, né? Enfim, Vitor Frade, ele é interessante. Mas o que é? Está certo que houve uma evolução, né? Dos métodos, dos treinamentos, né? Você não vai mais fazer trabalhos fragmentados, ou seja, vai separar o físico do técnico e do tático. Hoje em dia se criou uma forma sistêmica de trabalhar, se integrando tudo isso daí, né, e não descuidando de nada, principalmente preparando a equipe para o jogo seguinte, principalmente isso, né? Você tem que estar de olho no seu adversário, tendo um padrão com as variáveis, eu acho, de jogo. Eu gosto muito desse avanço, né, dessa tecnologia também no esporte, que são ferramentas que vêm dar um subsídio, vêm dar capacitação também para o treinador tomar suas decisões, né? É muito importante isso. Nós, brasileiros, eu conversei com o Mano Menezes há um ano e meio atrás, ele veio aqui com o Cruzeiro, eu falei, mano, você ficou lá em Portugal, acho que uns 4 meses lá fazendo um curso, né? Eu falei, eu fiz um curso na Federação Brasileira, não acabei o curso, eu falei, mas vamos fazer uma comparação. Ele falou, ó, a diferença lá é que eles têm muita matéria, muito trabalho prático, muito treino, muitos exemplos de treinamento, né? Tem um conteúdo teórico, mas tem muita prática. Eu acho que nós já falamos sobre isso, né, Sidney, na ocasião, que a gente gostava mais de ter trabalho prático, né, lá na Granja com Mari, que isso aí se assimila a todos os conceitos, você se prepara melhor, a sua mente está preparada para isso também, né? Ele falou assim, não tinha muita diferença, né? Eu não sou professor de educação física, então eu não preciso saber tudo de educação física, tudo de treinamento na parte física ou fisiologia, não preciso. Eu tenho que ter um conhecimento razoável, né, de uma forma geral, dessas valências todas aí que exigem, né? E outros departamentos também.
Eu acho que isso aí, que também faz parte do treinador que é gestor, né? Então, Portugal acrescentou bastante, mas também confundiu muita gente, né? Só o que o doutor falou sobre a vinda de lá para cá e não daqui para lá, isso tem a ver também com a maneira que os estrangeiros são tratados no Brasil. Eles são levados mais a sério no Brasil, pelas diretorias, pelos presidentes, né? Eu gostaria de ver o Sidney, eu conheço um pouco o trabalho do Sidney, até fiquei curioso, porque o Sidney que ele fez trabalho com o Icasa, eu falei, qual o segredo, né, de ter feito aquele belíssimo trabalho? Depois você conta pra gente, né, Sidney? No Icasa, hein? No Icasa, hein? Eu queria que o Sidney chegasse no Flamengo lá hoje, com a forma dele de ser, né? Não estou comparando e não estou querendo igualar você ao Jorge, nada disso, não. Se os atletas que estão lá respeitariam você da forma que respeitam o Jorge Jesus. De jeito nenhum, né? Então, por quê? Se você fica na beira do campo, abrindo os braços, gesticulando, xingando, não sei o quê, você tem respaldo da diretoria para estar fazendo aquilo. Então, é bem diferente um treinador agir de uma forma mais rígida, mais severa, mais disciplinar, o treinador brasileiro, e um gringo chega aqui e foi dessa forma, sabe? A tolerância, né? Tudo diferente com isso aí. Eu não vou dizer, o Jorge Jesus é top, ele é top, mas só que tem coisas que ele faz, que o treinador brasileiro fizer, ele cai. Na semana seguinte ele está fora. Ô, Gotardo, só pegando o seu gancho um pouquinho, o que a gente, assim, vai além do que a gente está falando, é a minha opinião pessoal, às vezes até me cedo nisso, que é uma coisa que me deixa bastante triste. Eu acho que o grande problema nosso aqui no Brasil, realmente, é a parte da escolha do treinador. Eu acho que a função mais carente que nós temos é justamente, não para todos, tá? O executivo de futebol ter confiança naquilo que ele vai querer para o seu time. Né? Você pega o Jorge Jesus, igual você falou, ele vem para o Brasil com a multa de $2 milhões, ganhando $1 milhão por mês, e ele sabe o patamar que ele está vindo para o Brasil num clube onde ele é o principal, né? Não tem ninguém que está acima dele. Então é completamente diferente o que você mencionou. O que a gente queria também era que em Portugal a escolha lá ela é diferente, porque antes de acabar uma temporada, em maio, junho, o treinador está dirigindo, o Gotardo está dirigindo o Penafiel lá, vai, e aí 2 meses antes, a diretoria já sentou com ele, Gotardo, vamos tentar renovar o seu contrato, o nosso contrato vai se encerrar por aqui. E aí já procura outro treinador dentro disso, você termina o trabalho e ele também fica livre para procurar outras coisas. Então, esse direcionamento é fundamental. Por quê? Porque o jogador brasileiro sabe o que vale do treinador é o próximo jogo. O cara chega no domingo e depois de quarta, domingo e na outra quarta, ele já pode estar balançando. Então, isso é diferente. Eu acho que esse é o ponto que o futebol brasileiro, e para nós que estamos começando, Arthur, você sabe disso, eu já vivenciei algumas coisas depois do Icasa que eu fui para Ponte Preta, você sabe, um clube grande de tradição, no momento difícil da Ponte, que foi vice-campeã sul-americana e caiu na Série A, e eu assumi o clube com proposta de manter o nível de contratação dos jogadores, e quando fui contratado, cheguei lá, eu tinha 12 jogadores para fazer uma pré-temporada de 5 dias, 10 dias, e tendo que contratar jogador de 10, 12 mil. Que a Ponte parece o Corinthians para jogar, né? Então, assim, é completamente diferente. Então, assim, a gente tem que colocar isso. Eu acho que minha grande vontade mesmo é ver isso nos clubes brasileiros, os dirigentes que estão surgindo, as pessoas que têm convicção. Eu quero contratar o Arthur para ser o técnico do Guarani. Qual a característica do Arthur? Eu quero um treinador que jogue ofensivamente, eu quero um treinador que jogue defensivamente, um treinador que joga com 3 zagueiros, que é o estilo de jogo que eu acho que tem que ser o meu clube. O Arthur encaixa nisso. O Arthur é o cara que tem potencial para chegar nisso que a gente está querendo, e planejar isso com tranquilidade para o treinador, porque é muito fácil, né? A transferência ela é vital, ela perdeu do treinador, aí o cara que tira o jogador do treino não tem culpa, o preparador não tem culpa, o outro não tem culpa, e quem contratou às vezes é o presidente que contrata, às vezes é o executivo, e o treinador está num rabo de foguete que às vezes nem sempre ele consegue fazer o time jogar com as ideias que ele tem, porque ele não tem os jogadores à sua disposição. Então,
Eu acho que eu torço para que essa função seja desenvolvida, que a mentalidade seja uma mentalidade definida, que possa perder 1, 2 ou 3 jogos, mas que isso se mantenha pela convicção que você tem no trabalho que está sendo realizado, para que o brasileiro consiga realmente desenvolver. Mas eu vou fazer uma colocação, né, em tudo que vocês falaram, então. Lógico que não é uma conclusão, é um bate-papo aqui. O que falta na realidade no Brasil, então, é o clube ser levado com mais seriedade, né? A diretoria levar o seu clube com mais seriedade. Como o Arthur e você, o Gustavo, que tiveram aqui, o Lenilson, nós estamos aqui em Portugal, nós estamos vendo, ou seja, os times aqui, não a maioria, mas uma grande parte, vamos colocar assim, tem dono, uma empresa. Então, essa empresa ela tem que dar lucro. E essa empresa, tendo que dar lucro para que possa o negócio girar, a roda girar, o que eles fazem? O que o Sidney está pedindo. Planejam. E no Brasil não tem muito planejamento. É soltar o rojão e correr atrás. Então, quer dizer, nós vamos entrar naquela seara, né, que, infelizmente, entra o presidente sai do clube, deixa uma dívida, o outro que assumir, ao invés de pagar a dívida, aumenta mais a dívida, quer dizer, vai virando uma bola de neve, e é por isso que os clubes estão assim. E aí não tem o respaldo de ninguém dentro, para os treinadores, diretores de futebol, porque não sabe, dentro do planejamento, quanto pode gastar, onde o time quer chegar. Quer dizer, fazem tudo um em cima do outro, quer dizer, tudo atropelado, né? Ô Renê, eu acho que o que joga contra também para os treinadores brasileiros é justamente isso. A inconstância das suas diretorias e o fato de quem está do lado de cá. Eu estou na Europa, eu estou observando o trabalho do Gotardo e do Sidney. Os caras fazem 10 jogos, eles perdem 3 e são mandados embora, não tem a sequência de trabalho. Então, eu que estou aqui fora e vejo a mídia falar que ele não tem capacidade, que ele não tem gerência com o grupo, e que não é nada disso. Ele só não teve tempo para pôr em prática o trabalho dele, que é natural. E aí, eu que estou do lado de cá, olhando esse cenário do treinador, eu falar, esses treinadores brasileiros não têm capacidade, não são bons o suficiente. Então, eu acredito que isso gerou muito. Mas, Sidney e Gotardo, eu acho que isso está mudando. A ida do Jesus para aí, por incrível que pareça, eu tenho notado que está melhorando a forma também de ver os treinadores brasileiros, porque eles começaram a querer botar pessoas aí para poder ver os trabalhos desses treinadores. Eu estou falando isso porque conheço muita gente, converso e tenho visto dessa forma. E acho também, Sidney, que eles vão começar a facilitar também para os treinadores que virão para cá. Por exemplo, a gente tem não sei se é amigo de vocês, o Felipe, que jogou no Flamengo, zagueiro, ele fez curso da CBF, acho que o mesmo nível que vocês, e veio para cá para poder pedir agora me fugiu o nome. Ele pediu... Equivalência. A equivalência. Obrigado, Gustavo. Isso é da CBF, que eu ia comentar sobre a CBF, que é importante acrescentar o que o Sidney disse. A CBF está negociando com a UEFA para pedir equivalência para que os treinadores brasileiros possam trabalhar na Europa. Positivo. E o Mário Marques auxiliando ele também nessa questão, até porque chegou aqui, ele foi lá de uma forma, como é que eu posso dizer, foi sozinho, sem ter o conhecimento e não teve as devidas respostas. Mas o Mário orientou e a gente está percebendo que isso vai começar a mudar, sim. Eu não sei exatamente se já houve uma conversa ou se iniciou alguma coisa, mas a coisa está andando para isso, Gotardo. Mas aí, só pegando, Gotardo, lógico. A seara do Lenilson, né, quando ele diz assim, olha, eu vejo o Sidney 3, 4 jogos, dá um exemplo, no Guarani, do Arthur Eugênio, não vai bem, o Guarani manda ele embora, o Gotardo assume e vai mais 4 jogos, o Guarani não vai bem, manda embora o Gotardo. Se levar por essa seara, o Jorge Jesus hoje não seria técnico também, que ele não foi um grande nome aqui em Portugal também, não, assim. Mas aí a luta era alta, né? Aqui eles não mandam embora assim. O Sidney tem ciência disso. Te dão a oportunidade de você fazer o trabalho. É o que não acontece no nosso país, aí no Brasil. Não, mas é diferente. E o Gotardo e o Sidney colocaram bem. No Brasil, não existe um critério e uma metodologia
para contratar um treinador. Não existe a convicção na contratação do treinador. Em Portugal, não, é diferente. Não só em Portugal, como na Europa, de uma maneira geral. O Brasil age muito por impulso. E o futebol brasileiro está na cultura dele isso. É comum. O treinador não sabe quando chega. Agora, quando vai embora, não tem a mínima ideia. Como disse um amigo meu, existem dois tipos de treinadores no Brasil. Os que estão desempregados e os que muito em breve estarão desempregados. Porque no Brasil mas, assim, há uma ciranda muito grande. Vamos analisar os dois lados, né, doutor, né, pessoal? Existem treinadores que são capacitados, são bons, e existem treinadores que são ruins, que no microfone são excelentes, mas no dia, na prática, não são, e não são nem pessoas confiáveis também, né? A gente pode ser corporativista também, tá? O que o Sidney falou é o seguinte: você tem um diretor técnico, um diretor de futebol, um presidente que entende de futebol, que conhece a cultura do estado, da região, do clube, e que é aquele perfil, né? O Guarani gosta muito de revelar. Aí ele vai contratar um jogador que não gosta da base. Não tem cabimento. Tem que ter um jogador que gosta de botar a garotada para jogar, para maturar o garoto. Às vezes o garoto vai maturar com 22, 23 anos, tem que ter paciência com ele, não dispensá-lo. Tem N exemplos aí, né? Então é muito importante saber isso daí e ter a gestão. Nós temos exemplos recentemente dos extremos, né? Dos extremos. Vamos falar do Cruzeiro, que aconteceu lá, e vamos falar do Atlético Paranaense. Olha só a diferença. Entendeu? O Atlético Paranaense é um exemplo de gestão, né, com Petralha, com toda aquela equipe de diretoria, de ex-atletas trabalhando, né? Hoje o Dorival Júnior está lá. Você tem o Flamengo aqui com o Landim, que começou com o antigo presidente Eduardo Bandeira, uma gestão fantástica, né? Botafogo está tentando o SA também, via Montenegro, via toda uma equipe fazendo essa transição aí, analisando, quer dizer, que tem a ver com Portugal, que tem muito isso de dono, né? Quem que vai investir dinheiro e não vai cuidar do seu patrimônio? Tem que ter retorno, gente. Porque se você não tiver uma equipe forte, competitiva e não tiver título, você não tem torcida, porque ela vai acabar. Vai diminuindo, né? E o maior patrimônio do clube é a torcida. A torcida sobrevive através de duas coisas: ídolos e títulos. Né? Como é que você vai convencer uma criança a torcer para um time e você não ganha nada e não tem ídolo? Não tem ninguém que, de repente, fala: nossa, que maravilha de bola que joga aquele rapaz, né? Então, o assunto é complexo, mas não é difícil. Nós estamos falando de gestão, de dirigente, né? Que isso é fundamental para o sucesso do futebol nos clubes, né? Mas tem que ser bem profissional. Até, se possível, remunerá-los para que eles possam ser cobrados mesmo, até na justiça. Aí sim, o Bahia está também um exemplo disso. Mais ou menos. O Bahia também ele tem feito algumas campanhas lá, e bem oportunista, e deixando de fazer as outras que eram boas também, né? Eu vi outro dia uma entrevista de uma pessoa lá ligado, né? Que foi, acho que para a canonização de uma santa lá, uma coisa assim, não foi? Entendeu? Quer dizer, era uma ideia que estava desligada, de repente, quando você viu que ia canonizar, voltou a ter essa ideia novamente de investir. Pô, mas era uma ideia de fazer um trabalho social, de doações, né? Mas quando passou, aí me parece, eu não quero ser injusto, então acho que tem que ser profissional sempre. Não é só ser no momento oportuno, né? Tem que ter uma estabilidade também no planejamento. Também acho. Bom, mas nós estamos falando muito de gestão, e vamos falar da história de vocês, como eu disse no começo do programa, né, Arthur? Contar um pouquinho da história, e uma pergunta que a gente sempre faz para quem participa aqui do Resenha.online, quais foram os melhores treinadores que vocês tiveram, aqueles que mais eram boleirões, que batiam a bola, que faziam vocês entrar em campo com a gana de vencer e tal, que era o cara que chegava junto na hora que tinha que chegar, e dava os porros na hora que tinha que dar. Tem alguém que vocês lembram assim? Como treinador, você está falando? Como treinador? Treinador. Pô, eu fui sempre fã do Senhor Andrade, né? O Arthur chegou a conhecer. Ele Andrade era campeão. Ele não misturava. Ele destroçava em campo, nos treinos, mas saía do vestiário, ele era amável, querido, sabe? Não misturava. Se tivesse uma festa de aniversário do seu filho, da sua família, ele comparecia, né? Era assim. Isso foi para mim um exemplo. Eu falo para meus atletas:
Aqui dentro sou uma pessoa, lá fora eu sou outra pessoa. Eu vou no aniversário do seu filho, sim, vou lá comer uma pizza, vou lá comer um salgado, né? Mas chegar aqui, eu vou pegar você, vou tirar o melhor de você. Você não pode confundir. Aqui eu sou treinador, lá fora não, eu sou uma pessoa comum. E também, é lógico que eu não vou descuidar também, lógico, de ver você cometendo atos irresponsáveis contra a sua saúde e ficar quieto, né? Obviamente que isso aí não contribui para a carreira do atleta, né? Então, o Enio Andrade era... Enio Andrade, campeão. O Enio Andrade, o Gotardo, eu lembro do Enio Andrade no Guarani, em 1983, ele chegou ao Guarani, depois do Guarani ter perdido um derby, o Guarani perdeu um derby no estádio da Ponte Preta, em julho de 83, o Cláudio Duarte, que era o treinador do Guarani, acabou saindo e chegou o Enio Andrade. Mas no Guarani o Enio Andrade não foi bem. A passagem do Enio Andrade no Guarani foi curta e ruim. Você trabalhou com o Enio Andrade em outros lugares, Gotardo? Não, só trabalhei lá, mas eu vi o que ele fazia. É impressionante que o trabalho dele, todo mundo gostava do trabalho dele, gostava da pessoa também, mas não aconteceu isso, né? Aí você fica meio assim, mas por que não deu certo, né? Coisas da bola mesmo, né? Aí depois eu fui acompanhar o trabalho que ele fez no Cruzeiro, no Sport Recife, fez também no Curitiba, que foi campeão brasileiro, né? E você vê que ele tinha qualidade no trabalho. Só para os padrões da época, era um trabalho excelente. Se você trazer para os dias de hoje, não é mais. Então, você tem evolução de determinados trabalhos e modificação de outros, né? Ou seja, deixa de fazer isso, mas cria o outro trabalho, né? Então, e nesse sentido, assim, ele deixou uma história muito forte em BH, em Minas Gerais, Curitiba também. Sim. Tem outros exemplos também, né? Do Valdir Espinosa, do Paulo Tuori, do Edinho também, um pouco trabalhei com ele no Marítimo, né? Aprendi muito com ele. Você tem exemplos positivos e negativos, né? E cabe ao atleta, ou ex-atleta, escolher aquilo que é melhor. O Sidney não está aparecendo, mas ele está aí. Sidney, quer falar aí de uns treinadores? Estou cortando a ligação, não estou ouvindo direito. Tem problema aí? Não, só sua câmera, só que sumiu, mas só ouvindo? A pandemia não pagou a conta de luz. Mas sabe, não, vendo não, só ouvindo. Os treinadores que trabalharam com Sidney, sai e entra de novo. É mais fácil. Não é para sair da cadeira, não, Sidney. Os treinadores que trabalharam com o Enio Andrade elogiam muito o Enio Andrade, viu? Não é só o Wilson Gotardo que está elogiando o Enio Andrade, mas outros treinadores outros jogadores que trabalharam com o Enio Andrade sempre falaram muito bem do Enio Andrade, mas muito bem mesmo. E se você analisar, Arthur, o Enio, ele faleceu já tem acho que uns 15 a 20 anos, né? Olha só, olha o legado, olha o legado que ele deixou. Cara, é algo impressionante. É lógico que tem treinadores mais modernos, você tem treinadores capacitados, né? Que jogaram bola, que estudaram, e tem aqueles que não jogaram, mas estão estudando, estão aí na luta também, que vão pagar um preço por não ter jogado, e essa é a realidade. Requer mais tempo para ele ter uma vivência, né, do que aquele que jogou. Ele tem que estar praticando mais, né? Enfim, o Enio Andrade foi sensacional. Faz 23 anos que morreu o Enio Andrade. Enio Andrade morreu dia 22 de janeiro de 1997. 23 anos que morreu Enio Andrade. Wilson Gotardo, me diz uma coisa. Você foi campeão pelo Botafogo. Uma equipe que era uma excelente equipe e um clube que vinha de muito tempo sem título. Como era aquele grupo e como é que vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram, aquele título tão importante com o Botafogo? Usando uma frase do Carlos Alberto Santos, né, que foi um volante que veio do Goiás, passou pelo Novo Horizontino e depois veio para o Botafogo, né? Ele falava muito da Mamadeira, a Aroeira, né? Aquele time era assim, cara, entendeu? Era assim, tirando o Josimar, que era o mais soltinho, né, cara, para a vida. Até falei com ele a semana passada, adoro o Josimar. O Josimar tem dois laterais que eu toda a minha vida eu sempre admirei e gostei muito, né? Josimar e Leandro, né? E aí eu falei, você tinha os outros 10 né, atletas jogando, né? Não vou nem falar dos outros que entravam, né? Mas eram pessoas assim comprometidas com o trabalho.
Só aquele grupo tinha condições de quebrar o jejum de 21 anos, sabe? Junto com o Espinosa e seu Emil Pinheiro, né? Que a gente tem que deixar bem claro que ele foi fundamental para essa conquista, né? O seu Emil Pinheiro, justamente com o Espinosa. Só para avisar, aí, gol do Porto, 1-0 em cima do Boa Vista. Continua. Eu fiz um gol contra o Boa Vista lá. Fiz um gol contra o Boa Vista. Lá no estádio do Porto. Mas é o estádio antigo, né? É o Bessa. Né? O novo tá bem bonito. Mas, eu lembro que tinha um negão que era atacante deles lá, cara, acho que era... Ele falava bem português até, mas acho que ele é colônia portuguesa, um negãozão. Ele subia do chão ali, era quase 1,5 m. Eu falei, meu pai do céu, cara, como é que pega isso, cara? Deu trabalho, viu, cara? Muito forte, cara, muito forte ele. É isso aí. Sidney, e você, como é que era o teu São Paulo? Não, calma, ele não respondeu do treinador ainda. Ele saiu. Ele fugiu, cara. Eu não paguei a conta. Não pode ser um, mas olha, eu tive 2 ou 3 que marcaram. O do Gotardo foi o Enio Andrade. Agora é o seu. Eu tive 2 lendas aí. Uma, com certeza, o Gotardo foi treinado por ele, que é o Joel Santana. O outro Gotardo deve ter jogado por ele, que é o Renato Gaúcho. Então, assim... Renato só contra, né? Nunca foi meu treinador e o Joel nunca trabalhei com ele, não. Então, o Joel é um cara que, pelo amor de Deus, era um cara hilário, um cara que contava piada pra caramba, mas treinava bem. Tinha o auxiliar, que era o Ricardo Silva, na época. Eu tive ele 2 vezes no Fluminense e no Guarani, o Arthur se lembra, a gente ajudou na vida dele ao Guarani. E era engraçado, cara, porque assim, né, o carioca em São Paulo já não é bem visto, né? Ainda mais o Joel Santana, né, cara? Então, assim, eu me lembro que, quando chegava, né, cara, aí o Viola, e aí, tal, como é que vai ser, tal, não sei o que, eu treino, né? Aí ele chegava, cara, tinha vezes que era, sexta-feira, né, cara, quinta, sexta-feira e tal, o dia do treino no dia seguinte, aí me chega o Joel com aquele óculos escuro dele, aí ele... A torcida, a imprensa do Guarani, caraca, os caras queriam esse carioca, tá pensando que tá na praia. Aí ele reunia assim, vocês, hoje vai ser 2 toques só para relaxar. Vamos pegar. Ele olhava assim, lá no brinco, né? Para treinar no brinco é foda, não sei. Agora trocaram a grama, né? Mas aquela grama antiga era foda, né? Um bafo danado, sobe um mormaço no pé e tal. Aí ele olhava assim e falava, esta grama aqui é uma velocidade, meu irmão. Que calor. Os jogadores, cara, não aguentavam. E aí, então foi um cara que, assim... gestor, né? Gestor, né, Cid? Fazia o ambiente, né? Gestor. Ele né? fazia o ambiente. É uma das coisas Pessoas. que eu confesso a vocês que eu, como treinador, eu não cheguei nesse time ainda de... A gente é novo, né, cara? Então, esse time, assim, de diferenciar, de saber... Assim, brinco, lógico, com os meus atletas e conto uma piada, uma história, mas, assim... eu acho que ao longo dos anos a experiência vai te moldando nesse sentido, né? Porque o Joel, ele sabia perfeitamente a hora de descontrair o grupo, de brincar e de levar as coisas mais leves quando a pressão estava grande. E a gente aproveitava no momento que estava todo mundo tenso, né, nervoso, e ele quebrava essa situação nossa. Nós estávamos aquela vez que o Romário saiu para bater na pó do torcedor lá no Fluminense, né? Essa ninguém aguentou, né? Aí botaram Laranjeira ali, né? A torcida faixa, porque ali na Laranjeira, é foda, né? Para treinar, chegava lá, aqueles caras no clube, ficava ali atrás, é um sapão danado, né? Aí e Laranjeira, todo mundo vê ali que você tá no meio do campo, tem um Cristo Redentor que dá para você ver, né, cara? E aí a gente, no meio do campo, faixa de cabeça para Yang Flu, a Real lá xingando, batendo, cheio de repórter lá naquela porra, lotado, e os caras só querendo ferrar, foder a gente mesmo. Aí ele olhou assim do nada, né, cara? A criatividade dele, ele olhou assim, olha ali para cima.
Aí todo mundo... Vocês estão vendo o Cristo? Aí todo mundo, tá. Ele está começando, dançando assim, ele está começando a ficar de lado, hein? Se ele virar as costas, fudeu. Rapaz, cara, sacanagem não. O Romário, cara, já saía rolando, acabou, porra. Aí os caras fudeu, né? Porque a imprensa, todo mundo querendo matar nós. Fala, esses caras estão rindo, cara. Tá quase caindo, tá? Porque foi um momento de 2004 que a gente teve 2001, 2002, nós fomos na semifinal do Brasileiro, né? Em 2003, aí, pô, nós fomos livrar no último jogo contra o Juventude em casa no Maracanã. Porra, e os caras queriam matar, foi a época dessa confusão do Romário. Então, assim, é um cara que descontraíra pra caramba, que sabe mexer com o jogador, e assim, muitos falavam que ele era preguiçoso, mas eu não achava isso. Eu acho que foi um dos caras, eu não sei do Gotardo, assim, que principalmente colocava um terceiro zagueiro, o seu volante puxava ali para fazer isso, dava esse treino tático. Ele fez isso com o Márcio no Flamengo, né? Aquele volante no Flamengo, Márcio, isso, né? Isso, encaixava ali. E ele foi um dos caras que a gente não lembra muito disso, mas eu sou muito ligado a esse tipo de coisa, embora ele seja falastrão, um cara brincalhão, mas nessa parte tática, ele é um dos caras que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça. Quando a gente está numa roda, a gente fala dele, fala, isso é um fanfarrão, só quer risada e piada e tal. E na verdade não é. É um dos caras que, quando o futebol precisou mesmo de dar essa mudança, encaixava, igual eu falei, o volante ali para pegar o segundo atacante. E, na minha concepção, foi um dos caras que, assim, bora no futebol carioca, né? Porque é tudo diferente, a gente sabe disso, né? Que o trabalho no Rio é de um jeito, o trabalho em São Paulo é completamente diferente. Mas é um dos caras falastrão que a gente aprendeu muito e dei muita risada com ele, porque foi sensacional, Joel. Pois não, Lenilson, vai lá, agora sim. Cara, é isso. Não, o Gotardo falou a respeito do grande time que ele jogou do Botafogo e como é que Sim. era o grupo, né? E ele disse que não tinha como ser um outro grupo para poder tirar o Botafogo de tanto tempo sem um título. E realmente foi um título muito importante. Eu tive a felicidade de acompanhar de perto, né? Até porque já estava no futebol na época e gostava de ver o Botafogo jogar, até porque tenho amigos lá que jogaram naqueles jogos e jogavam naquela equipe até hoje. Como é que era o teu São Paulo? Quando você surgiu no São Paulo, como é que era jogar no São Paulo? Eu acho que o São Paulo, assim, eu sou até suspeito a falar, porque a minha escola foi São Paulo desde os 12 anos, né? Então, assim, eu vivi o clube, eu conheci o clube na palma da mão, até quando nós subimos ao profissional, desde o Dr. Sanches, que lá se encontra até hoje, é o médico, o Ratinho, que era o roupeiro, o Ailton, que é o massagista, enfim. Então, o São Paulo tem muito isso de agregar. O Gotardo passou lá, sabe muito bem como é um clube. Realmente é triste ver nos últimos anos o que aconteceu com a premiação como São Paulo, porque a sua história no passado era completamente diferente dessas coisas que a gente viu nos últimos anos aí, ruim, né? Os últimos 12 anos, Sidney, 12 anos. 12 anos, isso mesmo. Então, assim, o São Paulo era um clube que agregava o jogador prazer em vestir aquela camisa, prazer em estar ali, porque te proporcionava tudo, né? Desde de fazer o pé, de cortar o cabelo, enfim, da estrutura toda que o São Paulo proporciona a todos os jogadores. E nós, em 98, vivemos aquela situação do Raí, né, que chegou na final do Campeonato Paulista para poder jogar. Era um grupo bacana, era um grupo legal, mas nesse momento da final, acho que aí está o dedo do treinador, e é um cara que eu tenho o maior respeito, que não converso com ele porque está muito tempo fora, mas um cara que eu gostaria de me aproximar dele e conversar sobre futebol, que eu tenho um carinho grande, que se chama Nelson Batista. Para mim, é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, é um dos caras que mostrou a sua personalidade, que é muito enfática no que faz, que tem muita personalidade, que conhece, que sabe o que está falando ao seu jogador. E nessa oportunidade, ele tirou o Dodô, que era o jogador na frente nossa, né? E colocou o Raí, que chegou 2 dias antes daquela final com o Corinthians. E naquele momento, não seria, claro que é o Raí que estava voltando do PSG, mas você sabe. Não me lembro disso, não. Passa. Você vai matar o Renê.
que jogou o campeonato inteiro, né? E a gente viu que ali naquele momento teve um pouquinho de dificuldade, principalmente da aceitação do Dodô também, que era novo, para poder ver ele jogar o campeonato inteiro e chegar na final, ficar fora dos 2 principais jogos, né, da competição. Então, assim, conseguimos contornar essa situação. Eu acho que era totalmente diferente, viu, Lenilson? O perfil dos jogadores da época do Gotardo, da minha época, com o jogador hoje. O jogador antes ele se inteirava mais, ele preocupava com o companheiro, ele queria realmente um grupo, era uma família, até brincadeira de bingo tinha naquelas épocas, né? Então, assim, era muito leal esse tipo de situação. Hoje, a gente vê que os jogadores, cada um fica independente, né? Não compra a briga de ninguém mais. Então, isso é uma coisa que é preocupante hoje no futebol. Então, nós fizemos... eu machuquei na semifinal contra a Portuguesa, não joguei a final, mas estava 30 jogadores concentrados, e o que nós fizemos? Pegamos o Dodô para falar com ele, para poder mostrar que era importante também a chegada do Raí, e então a gente teve um pouquinho de dificuldade nesse sentido, mas ele entendeu perfeitamente e conseguiu absorver essa situação, e no final eu acho que foi bem vantajoso que nós conseguimos o título, né? Porque se fosse hoje, às vezes, né, ninguém entrava no meio, porque o Dodô queria, né, ficou nervoso demais com aquela atitude de ser sacado no último jogo, e nós conseguimos contornar essa situação. Então, assim, o grupo era diferente, a metodologia, a cabeça dos jogadores eram diferentes, e eu acho que todos os grupos que participamos aí, a gente tinha essa liberdade, né? No Sport Recife também a gente tinha isso com o Leão, que era um cara extremamente duro, que cobrava. Em alguns momentos a gente estava jogando uma semifinal contra o São Paulo, eu me lembro que o Leão queria sacar o Russo, né? Daquela Copa dos Campeões que a gente jogou, e nós perdemos o primeiro jogo de 2-1 para o São Paulo, e no segundo a gente precisava ganhar, ganhamos depois de 3-1, e o Russo tinha atrasado e não tinha chegado na concentração, e o Leão ficou sabendo isso lá em Maceió e queria sacar ele do jogo. Aí nós chegamos, eu, o Adriano, acho que o Nildo, o Sandro Blum, e falando: professor, você precisa dar um voto de confiança para ele, porque ele é um jogador importante, um lateral de muita força, você sabe disso, e o Russo é fundamental no nosso time, nós precisamos dele. Eu sei que a sua conduta, né, nós falamos a sua conduta, eu sei que ninguém pode pisar na bola, mas nós estamos aqui em Maceió, o jogo é amanhã, professor. Quem sabe deixa ele para poder ajudar, depois o senhor suspende ele e dá o castigo dele que for necessário. Então, assim ele fez, ouviu a gente, que o Leão era um cara, embora muita gente não gosta dele, assim, eu particularmente gosto do jeito dele, acho que foi um cara muito positivo, trabalhador, e a gente conseguiu chegar na final da Copa dos Campeões da Libertadores. Então, são alguns momentos que marcam para a gente, que a gente vivenciou em termos de grupo, que, na minha opinião, hoje em dia, o foco é totalmente diferente do futebol que era antigamente. Não sei se o Gotardo também concorda com esse posicionamento. Eu vou fazer uma pergunta para você, para o Gotardo. Nesse lance dos grupos diferentes, eram outras gerações, a gente sabe muito bem. Mas você, como disse o Gotardo, fez um trabalho com essa geração no Icasa. Qual é essa? Você conseguiu trazer um pouquinho dessa sua geração e do Gotardo para o Icasa? Eu acho que o Sidney não me ouviu. Me ouviu, Sidney? Porto 2-0, hein, Renê? 2-0. Gol do Porto, Alex Telles de pênalti. Porto 2, Boa Vista 0. O Porto agora abrindo 3 pontos de vantagem do Benfica no Campeonato Português. Arthur, e aqui hoje é São João, então gol do Porto. São João tá um fogos aqui absurdo. Tem que desligar o Porto. Ô, Sidney, tá me ouvindo, Sidney? E o Marítimo lá embaixo, gente. 15ª posição. Não, travou essa praga. Travou lá. Tá me ouvindo, Sidney, ou não? Não, o Sidney, ele não tá respondendo. Mas... A conta tá foda, a pandemia não tá dando para pagar a conta, tá dando essa merda. Tá me ouvindo agora? Não tô ouvindo vocês, não, cara. Vende três cabeças de gado, tem um monte, vende 3 cabecinhas de gado, aí você... Já paga as contas, já tá tudo livre. Não tô ouvindo, não. Tá me ouvindo aí agora? Ele saiu. Bom, então vamos continuar, que a pergunta era mais o lance dessa diferença, né, do grupo de vocês. Mas usa, viu, Renê? Usa sim, tá? De repente eu respondo por ele.
não deve ser muito diferente, não. Porque tudo aquilo que eu vivenciei, né, empiricamente, você traz também para os dias de hoje. Sim. Eu não entendo quando um ex-atleta, né, que jogou 20 anos, 23, 25 anos, ele fala assim, agora eu sou treinador, eu não penso mais como atleta. Eu acho isso um absurdo, pô. Isso é absurdo. Ele aprendeu tanta coisa, tanta utilidade, maneira de viver, de se relacionar, né, que ele pode trazer para os dias de hoje, né, como o Sidney falou do Leão. Deram de bandeja para o Leão ganhar o grupo. Ô, Leão, deixa o Russo jogar. O Russo jogava bola pra caramba, jogou na seleção brasileira. Sim. Deixa o Russo jogar. O Leão, malandramente, falou assim, tudo bem, eu vou lavar as mãos, eu vou aceitar o que vocês estão pedindo. Quer dizer, ele transferiu toda a responsabilidade para o grupo. Olha que legal. O Leão foi esperto, foi inteligente, né? Eu conheço um caso parecido que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O treinador afastou o melhor não, mas um dos melhores do time por indisciplina na noite, né? Cara, o time fez assim, ó, caiu, perdeu um título nacional. Aquilo ali, para mim, no meu modo de ver, aquilo foi fundamental para o time ter uma queda de rendimento, sabe? Era melhor ele chegar e falar assim, ó, pega 5, 6 líderes do grupo, né? Olha, esse cara aqui, eu não tenho mais condições de trabalhar com ele. Vocês querem que eu afaste ele ou vocês vão dar um jeito nele? Transfere para o grupo, decidir, pô, que o Sidney falou, pô. Os jogadores pega para vocês, ou vocês dão um jeito nele, ou eu vou afastá-lo. Os jogadores iam tomar conta desse atleta, que fez falta, depois atrapalhou, né? Enfim, então tem que ter sabedoria para conduzir. Isso aí, certeza que o Sidney aprendeu na década de 90, e eu começando desde 80, né, que eu via muito disso, né? Você pegou o grupo que chegou para falar também com o treinador e, o professor, deixa o cara com a gente aqui e tal. Já, não, lógico. E não, entre outros problemas que acontecia dentro do campo, ou que estava prestes a estourar alguma coisa, você tem que tomar uma atitude, porque é um trabalho que depende de todo mundo. Se eu for deixar, que o Sidney falou recentemente, ultimamente, o atleta não se envolve em determinada situação, polêmica, discussão, reivindicação ou ajuda, né? Não é menos solidário. Então, esse atleta que é menos solidário, ele não se importa com o que vai acontecer com o grupo. E muitas vezes se tomava decisões que o treinador nem sabia, e ele ficava felizão da vida, porque a gente estava resolvendo um problema para ele, pô. Depois, adiante, ele sabia. Tu viu 3-0 agora. A Viola já foi pro saco. 3-0. E Gotardo, naquela época, essa situação dos jogadores que tinham suas saídas na noite era recorrente. Mas você está dizendo uma coisa que eu também escutei de outros ex-jogadores, até mais antigos, né? Que eles pegavam esses companheiros, olha só, meu irmão, tu pode fazer o que tu quiser, tu quer fazer. Só que é o seguinte, essa semana tu não vai fazer, ou então hoje tu não vai fazer. Tu vai ter que estar com a gente, vai ter que se cuidar, vai ter que fazer para a gente poder avançar. Depois tu faz o que você quiser. E era assim, não é isso? Tinha uns caras malucos, cara. Tinha os caras que chegavam de manhãzinha para treinar com camisa de seda, pô. Camisa de seda. Pô, mas camisa de seda vai para onde? Não, tô chegando, pô. Você falou de um no começo que eu conheço bem também, sou amigo do filho, que é um cara. Esse fazia sempre, né? Não, é que seda na época ela era moda, né? Que era coisa linda, aquela seda. Assim, pô, seda giovanesa, não sei como é que fala isso aí. Eu nunca usei, não, tá? Eu confesso que eu nunca usei. Não. Pô, tinha cara que entrava no carro do cara, tinha 2 marcas de pés no teto aqui, assim. Mas que raio que tem marca de pé no teto, gente, cara? Como é que pode? O carro capotou, cara. A história é maluca. Mas você sabendo levar, o cara é boa praça. Você tem que saber levar e na hora certa falar, você tem que contribuir também com a sua parte, senão tá fora. Gotardo, eu acho assim também, né, cara? A gente viu você muito mais do que eu, porque você presenciou esse tipo de situação naquela época que às vezes acontecia mais pela história que a gente vê e a gente escuta do pessoal bem antes disso, que bebia muito e saía, né, cara?
E a gente conseguia ver isso com tanta clareza, por exemplo, no Fluminense, o Romário, né, cara, que às vezes com a gente não concentrava com a gente. Ele viajava depois, né, cara? Ele não concentrava. Então, assim, só que ele era o Romário, né, cara? Ele batia no peito e falava: hoje vai ter gol, deixa que eu resolvo. E eu acho que isso vai muito daquelas, daquelas situações que hoje em dia não vai acontecer, porque não tem ninguém que vai ter essa condição de se bancar e de bater no peito e falar isso e a coisa vai acontecer. Então, esse é o grande também problema que antigamente a gente não só respeitava, é que os caras, com todo respeito, né, menospreza a nova geração, tem jogadores talentosos, grandes jogadores que tem aí, mas a geração do passado, quando tinha esses caras que era irreverente, que batia no peito, que falava assumir a responsabilidade, igual o Gotardo falou, porque joga a responsabilidade para o grupo, quando você recebe isso e você tem essa responsabilidade, é totalmente diferente. Né? E o cara bater e se garantir, isso tinha muito. Hoje não tem mais, né, cara? Não tem nem uma entrevista que você possa falar para encher o saco do cara do outro time para poder estimular o jogo, como você viu o Gotardo, eu não sei, o Túlio fazia, o Romário, o Renato Gaúcho, né, que tinham respeito. E assim, eu vejo esses jogos de reprise agora, essa pandemia foi bom para isso, alguns jogos importantes. Você vê o Botafogo do Gotardo, você vê o Flamengo, você vê os times que a gente A às vezes seleção vê, de 70, Sidney. seleção de 70, Eu vi os jogos da seleção. Pelo Caraca, amor de Deus. muita coisa que existe. fizeram lá, Sidney, estão fazendo hoje. Né? Justamente. Você fala do carrossel holandês, com todo respeito, né? Rinus Mitchell, tal, o Cruyff, que jogava muita bola em 74, 78, né? Mas a seleção de 70, eu comecei a ver coisas que eu não imaginava, porque hoje o meu olhar é diferente. Que o Clodoaldo jogou de bola, gente. Pelo amor. O Rivelino fez segundo volante, cara. Quando o Gerson se machucou, ele recuou, cara. Correu para Dedé, o Rivelino. Então, coisa assim interessante, né? Aproveitando o gancho que você deixou, desculpa aí, Sidney. Não, é isso mesmo, pode interagir aí. O Arthur vai interagir mais ainda, porque ele conhece bem essa história e pode até falar para a gente também muita coisa em relação a isso. Acho que o posicionamento do jogador está muito de acordo com isso, porque se você pegar um Flamengo hoje, que é a melhor equipe do futebol brasileiro, quem que garante que resolve o jogo sozinho? Né? Quem que vai bater no peito e vai falar, eu vou resolver, vai acontecer, eu vou quebrar a noite, eu vou chegar bêbado e eu vou correr e vou fazer. O Gabigol, se ele não dormir, não descansar, que é um jogador de força, o campo vai ficar grande, não vai chegar na área, não vai finalizar. Então não tem, né, mais esse jogador. Então, assim, acho que mudou muito o estilo e mudou muito a percepção. Eu acho que como comandante eu vejo isso, que os jogadores hoje não têm muito esse lado, porque também a qualidade técnica hoje, para assumir uma responsabilidade dessa, é difícil. Mas eu acho que acabou. Esse tipo de jogador, boêmio, você vê histórias do Beijoca, que chegava meia hora antes do jogo, entrava, decidia, fazia 2 gols. Você ouve muita história assim, em Campinas de Jorge Mendonça. Você ouve muita história assim. Hoje o futebol profissional não tem mais espaço para isso. Não tem. Não tem. Esse romantismo, essa lenda que muitas vezes é real, hoje no futebol profissional não cabe mais. O atleta, ele evoluiu muito. Hoje o jogador profissional, em primeiro lugar, que ele tem uma assessoria, ele tem um agente, ele tem por trás dele um staff que não permite mais isso desde os 13 anos já. Oi. Isso desde os 13 anos, Arthur. Começa cedo, assessoria de imprensa começa cedo. Com tudo, começa muito cedo e o jogador é muito tutelado. Então, essa história do jogador ir da balada para o jogo, e que tinha, é real. Mas hoje o futebol profissional não cabe mais isso. Até porque hoje os próprios jogadores estão policiando eles mesmos. Há dentro do elenco, você está saindo muito, vai prejudicar o grupo. Há tudo isso envolvido que não tem mais espaço para esse romantismo que havia até alguns anos atrás.
Eu vejo que até final da década de 2000, né, 2009, 2010, 11, alguns atletas, ouvindo assim, né, a conversa dele, nosso treinador não é muito bom não, mas estamos ajudando ele. Tinha muito disso, né? Mas acho que isso, nos dias de hoje, eu acho que acabou. Eu acho que acabou, tá? Porque todo dia o treinador hoje é testado. Se você chegar hoje, assumir uma equipe na Série A e falar sobre contra-ataque, vamos fazer contra-ataque aqui, vamos fazer aqui defender na casinha. Cara, uma semana de trabalho você está demitido. Eles não aceitam mais essa história. Hoje você tem que falar... Transição ofensiva. As transições, você tem que falar, atacar os espaços, a amplitude, você tem que falar amplitude, você não pode falar penetração, você tem que falar infiltração, porque penetração já dá a conotação. Essa semana eu ouvi o cara falar sobre como é que não é treino, é uma conversa socioafetiva. Puta que pariu. Aí eu perguntei, eu falei, cara, o que é socioafetiva, meu? O que está acontecendo no futebol? O cara falou assim, eu até estava com a gente lá no curso, estava sentado do nosso lado, esse cara aí. Depois eu vou te falar quem foi. Ele falou, esquece, cara, nada mais é que entrosamento, cara. Você vai... O que é entrosamento? Pô, se você é volante ou zagueiro, a gente vai criar um entrosamento, se eu sair, você entra aqui, se você sair, eu vou ali, tal. A gente entrosou, nós criamos um sócio afetivo, cara, entendeu? Criamos uma empresa. Eu melhorei a sua produtividade e você melhorou a minha, pô. E assim o time ganha. Poxa, cara. Eu não sou contra a linguagem, terminologias de hoje, não. Eu só acho que também você não pode desmerecer algo que aconteceu também com muito sucesso há alguns anos atrás. Claro. Eu acho assim, com toda essa mudança que nós pegamos ela, eu sou um cara tenho 43 anos, sou jovem como treinador, tive uma ascensão boa aí, parei 4 anos para ficar em casa por causa do nascimento das minhas filhas e cuidar das minhas coisas aqui também. Foi uma opção minha pessoal. E eu vejo depois, atualizando esses cursos, algumas coisas novas que são interessantes para a gente. Eu acho que depois do 7-1 teve uma cobrança, que ela foi natural. Eu acho devido ao tempo e ao jogador hoje em dia, exigiu muito mais do treinador. Porque antigamente o jogador resolvia o jogo mesmo, porque eram grandes jogadores, eram clubes que tinham Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo, era tudo time grande, tudo time bom, que tinha qualidade técnica para resolver. E muitas das vezes a gente aqui não pode negar isso, né, Gotardo? Eu acho que você teve também, a gente não pode só falar, mas vamos pôr os pontos nos is. A gente teve muitos treinadores que chegavam e jogavam a camisa, o jogador resolvia o jogo. Quem resolvia era o jogador. A verdade é essa. A gente não pode. Eu não sou não é para criticar ninguém, não vou falar, não, mas existia isso sim. E vários clubes sendo campeões aí que você vê, e o cara não sabia porra nenhuma, a verdade é essa. Só que é o seguinte, mudou isso dos tempos. Não tem mais espaço esse tipo de treinador. Não tem mais isso, não tem um jogador mais. E a exigência do treinador, ela tem que ser muito elevada hoje. Claro que tem a sua assessoria, o seu analista, tem suas coisas. Mas eu acho também que nós não podemos menosprezar, gente, eu acho assim, a história dos caras antigos, a história de quem fez o futebol antigamente, ela nunca pode ser deixada de lado. O estudo ele é bom, ele é viável, as novas formas, manias, vamos dizer assim, hoje de cobrar o jogador, a transição ofensiva, a transição defensiva, olha lá não sei o quê. Mas, porra, tem que existir o overlap, porra. Tem que fazer, porra. Porque é antigo, mas os caras... Você falou do Wayne Andrade, cara. Joel Santana, Leão, Vanderlei Luxemburgo. São caras que fizeram a história do futebol brasileiro, cara. Cara que fizeram com que a gente fosse reconhecido hoje pela história que eles fizeram com que o Brasil ganhasse. Então, como você vai tirar isso, cara? Isso não é assim, no meu modo de pensar. Eu acho que assim... Tem que juntar isso, juntar com o estudo, óbvio, mas nós temos que escutar. Eu, por exemplo, eu não sei se você gosta dele, mas é um cara que não foi meu treinador, mas eu tenho extrema admiração por ele, o Jair Pereira.
Sabe? Um cara que dirigiu grandes clubes de futebol brasileiro. Foi meu treinador. Foi meu treinador. Café com ele no Rio Design. 4 vezes. Eu tenho uma tarde maravilhosa, dou risada a tarde inteira, pô. A tarde inteira, e o conhecimento dele, porque como que você vai menosprezar? Você tem que conversar com essas pessoas, ao meu modo de ver. Por exemplo, brasileiro. Com o Joel, com o Jair Pereira, são pessoas que vai te trazer um conhecimento de coisa antiga que ele fazia muito tempo atrás, que hoje, às vezes, está sendo super valorizado, mas que já existia. Você está entendendo? A gente tem que valorizar essas coisas, essas pessoas que têm para nos ensinar. Pô, eu sou jovem, eu tenho a minha filosofia. Eu parei de jogar há algum tempo, mas eu sou treinador há pouco tempo. Com quem que eu posso agregar no meu conhecimento, no meu aprendizado, para que eu erre menos? Para que eu faça que as coisas melhorem para mim, que eu corte caminho para poder chegar com evolução mais rápido? São com essas pessoas que vai falar, meu filho, olha só, o caminho é aqui, o caminho é assado, calma. Eu falo isso, Gotardo, e todos aí, porque eu já passei por isso, de nervoso, de apelar, de ficar... Por quê? Às vezes o café, o preparador físico é mais velho, calma, Cid, segura a onda, calma. Por quê? Porque a gente está naquela ansiedade que das coisas dê certo, e às vezes, como teu comandante, não é bem assim. Você tem que respirar, tem que contar até 10. E às vezes você, por ter jogado, você já olha, né, Gotardo? Você já sabe o jogador que está de sacanagem, você sabe o jogador que quer te fuder, você sabe o que é vagabundo, você sabe o que chegou cedo com o olho dele tá vermelho, tu falei, esse filho da mãe quer me fuder. Tava na putaria e fica achando ruim de treinar agora. O mau hálito, né? O hálito da bebida, né? O hálito da bebida. Você já sabe. Agora não é mais bafo de cachaça, né? Você sabe hálito etílico. Porra de hálito, caralho, é cachaça, mulher da puta, tá fudendo a porra toda. Ô, Renê, então, assim, eu penso assim, eu acho que nós temos que agregar, cara. Eu, com todo o conhecimento, eu faço os cursos da CBF, estou fazendo agora com o Maurício, não sei, aquele psicologia, o jogo ofensivo. Então, assim, é bacana a gente ver o curso do pessoal falando coisas e tal, que a gente já vivenciou, que eu acho que é legal, mas nós temos que abrir espaço e não deixar de lembrar essas pessoas que contribuíram com o futebol brasileiro. Como que você pode deixar um Emerson Leão de fora? Não sou só defensor do Leão, não. Um cara que jogou 2 ou 3 Copas do Mundo, não sei, Arthur? Um cara que trabalhou em vários clubes. Como que você pode deixar o Parreira, o Zagallo, esses o Leão foi 3. O Leão jogou em 4 Copas do Mundo. Aí, 4 Copas do Mundo. E não jogou em 82 por intransigência do Tele Santana. Então, você tem vários treinadores aí, o Evaristo Macedo, que eu vejo todo mundo mandando mensagem para ele agora, que fez aniversário esses dias. Não foi meu treinador, mas, poxa, um cara que com certeza agregou muito para muita gente. O Carpegiani é um cara que é estrategista, que eu aprendi muito com ele no São Paulo, de treinamento, chato pra caraca. O Jorginho Tetra, fala, esse velho chato do caralho, ele fala, me crava, tchê. O Jorginho voltando da Alemanha. Porra, esse velho chato do caralho. Então, assim, são coisas que a gente não pode deixar isso de desvalorizar, porque, porra, esse pessoal antigo é que nos colocou na condição que nós vivemos hoje do futebol brasileiro. Eles que agregaram, fizeram o Gotardo jogar pra caceta, ser um dos maiores jogadores da história do Brasil, nos clubes que ele jogou, que foi fudido, foi capitão, foi vencedor. Você acha que era mole fazer o Botafogo ser campeão naquela época? Era não, cara, difícil. Não mesmo. Difícil pra caralho, você presenciou lá. Então, assim, isso tem que ser valorizado. É foda pra ganhar um título. Então, nós temos que valorizar esses caras. Eu acho que tem que ter espaço para essas pessoas. E nós, obrigação nossa mais jovem, conversar com eles para aprender. Porque aprender com eles, nós estamos aprendendo não é com a teoria só, não. Estamos aprendendo com a prática. Porque eu acho que a prática, com todo o respeito ao estudo, vale muito mais do que o estudo, né, em certas ocasiões do futebol. É verdade. Renê, nosso prazo esgotou-se. Expirou? Então, só agradecer. Boa tarde. Passou rápido. Lenilson, obrigado. 2 minutos. Obrigado. Tem 10 segundos para cada um. Obrigado, Gotardo. Manda passagem para mim aí, para Portugal, que eu estou indo aí. Manda passagem. Para mim e para minha esposa, tá? O vinho vocês pagam, tá bom? Combinado. Sidney, obrigado, meu amigo. Abraço a vocês, Arthur. Estamos esperando o Gotardo. Você, presidente do Guarani, Gotardo, diretor executivo e eu, treinador do Bugre. Tá fechado. Um abraço a todos. Renê, parabéns hoje. Lenilson, estouramos em audiência.
A transmissão de Benfica e Santa Clara explodiu de audiência pelo futebol interior. Uma satisfação muito grande. Falar com dois jogadores que eu admirei muito. Vejo o Sidney como um treinador que vai fazer muito sucesso. O Gotardo, eu quero ver de gerente de futebol, executivo de futebol aqui no Guarani. Um abraço, satisfação. Ficar falando de futebol 1h30 é uma delícia. Obrigado. Denilson, até sexta-feira. Agradeço a todos. Muito obrigado. Sidney, Gotardo. Um abraço, Renê. Beijo a todos aí. Um abraço. Deluca, teu fã está nos assistindo, mandou um alô aqui pra gente. E o Mazola Júnior, treinador, também mandou um alô para todos nós. Outra coisa, agradecer o Thiago por ter me botado em contato com o Gotardo e com o Sidney. Grande abraço. Porra, foi ele, caralho. Puta, fica por aqui. Parceiro. Não, nós dois. Puta que pariu. Tinha muito melhor aí, caralho. Ah. Valeu.